Olá pessoal, olá, olá, olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Maicon Lima e eu vou precisar que a partir de agora você entre no que eu chamo de modo aprendiz. Vou colocar aqui na tela. Maicon Lima, o que significa modo aprendiz? Modo aprendiz é uma forma de você prestar atenção nos conceitos que vão ser ensinados nessa aula. Maicon, eu não tenho tempo. Como que eu faço para estudar? Como que eu faço para me tornar um investidor? Eu nunca vou conseguir me tornar um investidor, Maicon, porque eu não tenho tempo. Então isso não é para mim, beleza? Então nós vamos aprofundar bastante sobre esse tema hoje. Muitas pessoas não investem, eu ouço isso a todo momento, né? Pelo menos uma vez por semana que eu não invisto porque eu não tenho tempo, Maicon. Eu não consigo acompanhar todo o seu conteúdo, não consigo parar para estudar, para investir, então eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para investir. Eu não vou conseguir me tornar um investidor ou não vou conseguir me tornar uma investidora. Mas olha só, tempo é uma coisa que todo mundo tem igual. Você concorda comigo? Eu comecei a observar que a maioria das pessoas que fala para mim, Maicon, eu não tenho tempo. Essas pessoas, elas estão procurando vários vídeos na internet, né, várias informações sobre investimentos, mas elas não têm um passo a passo. Olha só que interessante. Vamos anotar isso daqui. Ou não tem um método, né? E, gente, investir não é difícil. Investir é fácil. Mas os assuntos, os conceitos, as metodologias de investimentos são várias, são inúmeras. Só que nunca se esqueça que eu sempre falo que investir não é tabu. Dá uma olhadinha no que está escrito aqui atrás. Beleza? Quando eu falo que investir não é tabu, eu quero dizer que investir deve ser tão fácil, mas tão fácil, que quando você aprende a investir, você tem que conseguir ensinar isso para uma criança. Então eu, Maicon Lima, faço esse exercício e eu consigo ensinar para uma criança. Claro que cada pessoa é uma situação diferente. Para uma criança você vai ensinar diferente a investir. Se você comparar com uma pessoa de 50 anos, são situações diferentes. Ou com uma pessoa de 40 anos, ou com uma pessoa de 60 anos. São situações diferentes. Mas investir deve ser tão fácil, mas tão fácil, que mesmo uma criança de 10 anos de idade tem que conseguir entender esses conceitos. Então, primeiro ponto, investir é fácil. Eu vou anotar isso, tá? Porque pode parecer que, mas o Maicon tá falando aí, investir é fácil. Investir tem que ser fácil. Mas, Maicon Lima, aonde que você quer chegar com isso? Vamos lá. As pessoas não investem porque falam que não tem tempo. E parece que investir é complicado. Parece, não parece? Nossa, investir na bolsa de valores, escolher as ações, esse mundo não é para mim. Não é para mim. Renda fixa, renda variável, sei lá, criptomoedas. Nossa, Maicon, isso é muito complicado. Vamos lá, veja bem. Eu estou quebrando esse tabu de você. Investir não é difícil. Investir é fácil. Investir é extremamente simples. Beleza? Investir tem que ser fácil, tem que ser simples. Mas para isso, muitas vezes você precisa de um método ou precisa de um passo a passo. Aliás, eu vou trocar a palavra fácil por simples, porque a palavra simples, ela traz mais clareza em relação ao que eu quero passar aqui para você. Investir tem que ser simples. Porque o fácil pode soar um pouco conotativo, né? Pode ser, será que é fácil mesmo? Então você pode achar que é fácil ou pode achar que não. Mas você tem que entender que é simples. Tão simples que uma pessoinha de 10 anos possa entender. E seja uma pessoa de 10 anos ou seja a minha avó, literalmente de 92 anos. Essas pessoas têm que entender. Todo mundo tem que entender sobre dinheiro, sobre investimentos. Nós temos uma defasagem muito grande em educação financeira no Brasil.
E no Brasil, eu não sei, mas nós somos 200 milhões de pessoas, 3 milhões na bolsa. Acho que 1% das pessoas investem, mais ou menos, tá? No Brasil, não é um número exato, mas é bem próximo disso. Então vamos lá, no Brasil, de cada 100 pessoas que você conversar, de cada 100 pessoas, uma investe, certo? Nos Estados Unidos, eu sempre faço essa comparação, 52% das pessoas investem na Bolsa de Valores. Ou seja, de cada 100 pessoas que você conversar nos Estados Unidos, 50 investem. Então tem uma diferença aí. Agora, será que eles são mais inteligentes do que nós? Será que eles são países de primeiro mundo e nós somos países de terceiro mundo? Será que é isso? Será que essa mentalidade realmente ela é real? Será que realmente lá é diferente daqui? Falando em Brasil, onde aproximadamente 1% das pessoas investem, presta atenção aqui comigo. Vamos lá, por isso que eu falei para entrar no modo aprendizagem. Falando de Brasil e Estados Unidos. Brasil, 1% investem. Estados Unidos, 50%. De cada 100 pessoas no Brasil, uma investe. E às vezes essa uma ainda investe errado. Nos Estados Unidos, de cada 100 pessoas, 50 investem. Não necessariamente as 50 pessoas investem de forma correta. Mas você tem muito mais comunicação sobre esse ambiente de investimentos. Isso é muito mais comum do que aqui no Brasil. Agora tá, Mike, mas eles são primeiro mundo, nós somos terceiro. Pera aí. Falando em Brasil e Estados Unidos, e a gente está falando aqui sobre educação financeira, e está falando sobre tempo. Michael, eu não tenho tempo para investir. Michael, eu não tenho tempo, Michael Lima, para aprender sobre investimentos. Nos Estados Unidos, existe um cara chamado Warren Buffett. O Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos, se você não sabe. Quanto tempo que o Warren Buffett tem no dia dele? Tá dando para entender onde é que eu quero chegar? 24 horas. Quanto tempo que o Michael Lima tem no dia dele? 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Então a quantidade de tempo é a mesma. Mas, tudo bem, o Warren Buffett ele começou a investir com 11 anos de idade. O Michael começou com 20, 25 anos. E, você talvez, né, não sei qual que é a sua idade, talvez você tenha 15, talvez tenha 30, talvez tenha 60, eu não sei. Então parece que tem uma diferença. O Warren Buffett é mais inteligente do que nós. Será mesmo? O dia dele tem 24 horas. O meu dia tem 24 horas. O seu dia tem 24 horas. Qual que é a diferença entre Warren Buffett, além de toda a experiência dele, além de o pai do Warren Buffett já trabalhava na Bolsa de Valores, só que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, né, em 1929, e o pai do Warren Buffett foi para a rua. Foi desligado, foi para a rua. Foi uma situação bem complicada lá naquela época. Mas então ele, o Warren Buffett, podia ter desistido de aprender a investir. Mas ele não desistiu. Então o que ele faz? O que eles fazem? O que eu faço que você não está fazendo? O que eles fazem que nós não estamos fazendo? O dia tem 24 horas da mesma forma. Será que não falta a gente adaptar? Será que não está faltando, vou colocar de novo aqui, uma metodologia? Poxa, se tem um cara que investe, é o cara mais rico do mundo, é o maior investidor de todos os tempos. Será que não está faltando uma metodologia? Pode ser, não é só isso, mas pode ser. Você concorda comigo que pode ser? Opa, ele tem uma forma de investir. Se eu fizer o mesmo que ele, não necessariamente vai dar certo, mas pode dar certo. Não é isso? Pode dar certo. Se eu ler todos os livros, né, do Warren Buffett, do professor do Warren Buffett, né, do Ben Graham, do Charlie Munger, enfim, todos esses investidores ali do hall ali do Warren, pode ser que eu aprenda a investir. Pode ser. Michael, mas você está falando de tempo. Eu não tenho tempo para ler todos os livros. Então beleza, vamos progredir aqui na nossa conversa. O que a gente pode fazer? Eu disse que existe uma diferença, muito provavelmente, além do conhecimento e da experiência do maior investidor do mundo em relação a nós, mas existem, na verdade, não uma, existem muitas e muitas diferenças. Uma delas, por exemplo, é provavelmente
Tô lendo a sua mente aqui, tá? Provavelmente você está procurando vários vídeos na internet de como investir. Você não quer perder nenhum conteúdo de todos os grandes players, os médios, micro players, quem está começando. Todo mundo que está na internet, você quer ver tudo sobre investimento. Tudo bem, você está buscando conhecimento. Às vezes é melhor do que estar assistindo televisão. Só que, cuidado, tá? Cuidado. Fica nessa primeira bolha de conhecimento. Será que assistir vários vídeos na internet vai me entregar uma metodologia de investimento? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? É um questionamento para você pensar. Uma outra coisa, então, muita gente não investe porque não tem tempo, beleza? Ah, não invisto, Michael Lima, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo para aprender, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo. Beleza. Um outro ponto que eu quero falar aqui com você. Se você quer se tornar um investidor ou uma investidora de verdade, eu falei para você que existe muito conhecimento sobre investimento e que existem várias metodologias de investimento. Então, uma coisa que eu quero quebrar aqui com você, um tabu que eu quero começar aqui com você, é que você não precisa ficar acompanhando o mercado o dia todo. O mercado financeiro, o mercado de investimentos. Beleza? Vou escrever isso, gente, para ficar bem claro aqui. Ó, você não precisa, eu tô dizendo que não, tá? Não precisa acompanhar o mercado, né? Quando eu falo mercado aqui, gente, é mercado de investimentos, tá? Vamos escrever mercado de investimentos. O mercado de investimentos, né? Ou o mercado financeiro, mesma coisa, tá? Sabe aquelas pessoas que começam a investir e vão lá, trocam a fotinho do Facebook, colocam um gráfico assim muito louco, o negócio buy, né? Buy quer dizer comprar quando você compra uma ação, né? Sell, né? Ou escreve buy and hold, ou começa a colocar umas paradas assim. Investir não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Investir de verdade, que é o que eu quero propor, é o que eu quero ensinar para você aqui hoje nesse vídeo, tá? Investir de verdade, gente, não tem nada a ver com você, ó, de novo, ficar acompanhando o mercado de investimentos o dia todo. Nada a ver com isso. Poxa, se fosse assim, quem ia conseguir investir era só quem trabalhava só com investimentos, né? Eu, por exemplo, sou educador financeiro, eu estou o dia todo conectado com investimentos. Mas e o cara que é professor de futebol? E o cara que é fisioterapeuta? E a mulher que é mãe de 2 filhos? O cara que é, sei lá, médico? Esses caras nunca vão poder investir. Nunca vão poder ter uma educação financeira e investir. Vão poder sim, se você é médico, se você sei lá, pastor, policial. Se você... Não importa, é desempregado, né? Mão de obra disponível nessa situação que a gente está agora, que é muito séria. Não importa, investir é para todo mundo, tá? Ó, você não precisa acompanhar o mercado de investimentos o dia todo, porque ninguém consegue ficar acompanhando todas as notícias, todo o mercado de investimento. Aliás, esse é um outro erro das pessoas também, tá? Ficar acompanhando muita notícia. Cuidado, cuidado com isso. Eu sou um cara até suspeito porque eu adoro entender uma notícia de investimentos. Adoro acompanhar as notícias de investimentos. E isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Mas, Maicon, beleza. Entendi o que você falou, mas eu sou pai de família. Não sei se é o teu caso, tá? Tô imaginando que você tá pensando isso. Eu sou pai de família, eu sou mãe de família, ou eu tenho 2 empregos... Muito comum também. Então eu não consigo investir. É aí que você precisa investir. É muito pelo contrário. Se você tem 2 empregos, vai ficar a vida toda trabalhando? Ah, é só por um tempo. Conheço esse só por um tempo. Você não sabe o quanto que eu já trabalhei. Quantas 24 horas trabalhando, literalmente. Então, se esse é o seu caso... Ah, mas eu sou mãe, sou pai de família e vou esperar meus filhos ficar grandes. Ou eu tenho 2 empregos e vou esperar, é só uma fase... Quando você vê, essa fase passou 5, 10, quando você vê, passou 20 anos. Beleza? Então a gente tem que começar. A gente tem que se organizar. E o que a gente precisa? Agora vamos começar a falar um pouquinho de solução. Eu vou propor 2 exercícios aqui para você. Um exercício inicial, para você trabalhar a mente.
e um exercício um pouquinho mais aprofundado. Então o que a gente precisa? Vamos começar a falar de solução. O problema está bem claro. O problema está bem claro. Embora tenha dado soluções iniciais, quais sejam, eu falei que investir é simples e que você não precisa acompanhar o mercado de investimentos o dia todo. Vamos aprofundar um pouquinho mais a solução. O que a gente precisa, Mike, para investir se a gente não tem tempo? A gente precisa de um planejamento. Lembra que eu falei que precisa de um método? Então a gente precisa de um planejamento, de um plano, de um planejamento. E um planejamento é uma coisa às vezes muito grande. Meu Deus, eu preciso de um plano. Pode ser uma coisa muito grande. Mas eu vou mostrar aqui para você um primeiro passo para você começar a se organizar, ter mais tempo para você e para sua família e para você, de fato, conseguir começar a investir. Então quero propor o primeiro exercício para você dar esse primeiro passo. O que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta e papel, ó, papel e caneta, tá? Pode ser qualquer papel. O importante é você conseguir anotar. Eu às vezes tenho o costume de anotar na mão, né? Ou pode ser um post-itzinho assim também, né? O importante é você ter algum lugar para anotar. Esse é um primeiro exercício para você dar esse primeiro passo para se organizar, ter mais tempo para você, sua família e começar a investir. Você vai escrever nesse papel, você vai pegar sua caneta e vai escrever nesse papel 3 coisas boas, só 3. 3 coisas boas que você gostaria de fazer se você tivesse mais tempo na sua vida. 3 coisas boas que você gostaria de fazer se você tivesse mais tempo na sua vida. Então vamos lá. Vamos pegar o caderno aqui, vamos escrever. Coisa 1, tic. Coisa 2, punk. Coisa 3. Imagine como que seria esse mundo ideal ou o mundo dos seus sonhos se você tivesse mais tempo na sua vida. Tempo e dinheiro, né? Hoje o objetivo aqui é falar sobre tempo. Mas a falta de dinheiro, você imagina no mundo ideal que não é um problema. Quais são as 3 coisas que você gostaria de fazer? Então vamos lá. Primeira coisa. Michael, eu quero acordar 10 horas da manhã. Beleza, se esse é o seu mundo ideal, tudo bem, tá? Eu gosto de acordar mais cedo, mas... Michael, eu quero comprar um carrão e uma casa. Então escreve 3 coisas. 3 coisas que seria o seu mundo ideal se você tivesse tempo e dinheiro, né? O objetivo mais aqui é falar sobre tempo. Mas vamos imaginar que dinheiro não é um problema. Por exemplo, Michael, eu queria comprar um helicóptero. Então escreve, eu quero comprar um helicóptero. Escreve isso. 3 desejos. 3 desejos do mundo dos sonhos, 3 desejos do mundo ideal. E aí você vai definir esses desejos, tá? Michael, para mim é mais simples, eu quero só ir à academia, quero passear na praia, né? Ou quero ir à igreja, quero meditar. Eu quero... O que eu falei mais aqui? Comprar um helicóptero, quero comprar um avião. Não importa, tá? Você que vai definir quais são esses 3 desejos. Por exemplo, um desejo meu, e eu realizo esse desejo, é um desejo simples, tá? Tô falando agora mim. É o meu. Um exemplo de um desejo real meu que eu consegui realizar. Então não necessariamente tem a ver com dinheiro. Tem mais a ver com o tempo. 3 desejos que você não consegue fazer hoje por falta de tempo. E o exemplo que eu quero citar para vocês é que eu adoro tomar café da manhã com a minha família. Eu gosto de estar com a minha família. Aquele barulhinho da xícara, a gente sentado, conversando. Eu parar esse tempo, eu parar essa meia hora, seja lá o tempo que for, 15 minutos ou 1 hora, parar e tomar café, principalmente café da manhã com a minha família, para mim, faz parte desse mundo ideal. Faz parte desse mundo dos sonhos. E isso, antigamente, quando eu pensava que eu não tinha tempo, eu não conseguia fazer. Então você vai imaginar 3 coisas do seu mundo ideal, do seu mundo dos sonhos, e você vai anotar. É um primeiro exercício para a gente aprofundar mais um pouquinho aqui, para você entender como que você vai ter uma ação para você ter mais tempo. Vocês podem pausar o vídeo se vocês quiserem, e eu vou continuando aqui. Então vocês já escreveram os 3 desejos que vocês querem fazer quando vocês tiverem mais tempo, né? As 3 coisas boas, os 3 desejos que você gostaria de fazer
se você tivesse mais tempo na sua vida, imaginando o mundo ideal, imaginando o mundo dos sonhos. Dito tudo isso, eu quero que vocês percebam o seguinte: nós, seres humanos, somos repetidores de padrão. Eu falo muito sobre isso, vou anotar aqui. Nós, seres humanos, somos repetidores de padrão. E isso é um grande problema, gente. Isso é um grande problema, nós sermos repetidores de padrão. Por que é um grande problema? É um grande problema porque nós repetimos o padrão errado, na maioria das vezes. Como assim, Maicon Lima? Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas quando nós éramos criança, ou quando nós éramos bebê, quando alguma coisa ruim acontecia, o que acontecia em seguida? Por exemplo, mãe, caí da cama. Sei lá, pai, caí da escada. Mãe, me ajuda. Ai, tá doendo, sei lá, meu ouvido. O que eu quero dizer é o seguinte: quando acontecia alguma coisa ruim, nós tínhamos atenção. Tá entendendo? Quando acontecia alguma coisa ruim, de fato ruim, nós tínhamos atenção. E quando acontecia alguma coisa boa, será que no meio que nós convivíamos era dada a mesma atenção? As chances são que na maioria das vezes não. Traz isso para a nossa realidade hoje. Você está dirigindo o seu carro no trânsito super bem, dá o pisca de forma antecipada, faz tudo certinho. Alguém fala: nossa, parabéns, você está dirigindo muito bem? Parece que não faz nem sentido, parece conversa de louco. Agora bate o carro para ver se não vão apontar o teu erro e se você vai ter uma atenção já naquele exato momento. Independente dessa atenção ser negativa ou positiva, após nós termos uma ação ruim, nós temos uma atenção, e ser humano adora ter atenção. Então esse padrão é um padrão que está impregnado em nossas mentes e nós vamos ter que mudar. Eu vou te mostrar como fazer isso. Vou te mostrar o segundo exercício para você conseguir atingir esse ponto. Nós temos que mudar esse padrão de quando acontece alguma coisa ruim, nós temos a atenção. Eu citei o exemplo do carro, mas é para você lembrar mais de quando você era criança. Por exemplo, tô doente, eu tô com depressão. E não tô dizendo que ficar doente é uma coisa que não acontece. Eu não tô dizendo que depressão, por exemplo, que eu acabei de citar, não é uma coisa séria, é uma coisa muito séria, tá? E que, de fato, tem que ser tratada. A depressão é uma coisa muito séria e tem que ser tratada. Mas, tô doente. Você percebe que uma coisa ruim você tem mais atenção? Tô deprimido, tô triste. Você percebe que tem uma tendência a você ter mais atenção? Então esse é um padrão que nós criamos desde criança. Na maioria das vezes, tá? 95% das pessoas do planeta Terra. E existem as exceções. Só que existe um grande problema. Quando nós éramos criança, imaginando uma situação normal, tá? Imaginando uma situação que você era uma criança e que você foi criado, né, pelos seus responsáveis. Seja o seu pai, seja sua mãe, seja padrasto, madrasto, tio, tia, pai, mãe adotivo, seja lá qual for a situação. Imaginando uma situação de criação ideal. Quando você tinha um problema, quando alguma coisa ruim acontecia, você tinha uma atenção. Mas hoje que nós somos adultos, será que realmente, quando nós estamos tristes, né, ou doentes, ou deprimidos, será que toda vez que acontece alguma coisa ruim, nós vamos ter atenção? E a gente sabe que nem sempre. Então o grande problema das pessoas, o grande problema de repetir esse padrão, eu estou dizendo aqui que nós, seres humanos, somos repetidores de padrão. E eu falo bastante sobre isso porque isso faz você trabalhar a sua cabeça, ter mais tempo e se tornar um investidor de verdade. Beleza? Então, nós pensamos, e isso está já impregnado na nossa mente, que quando algo ruim acontecer, nós vamos ter atenção. Só que agora que nós somos adultos, se você é adulto, se você é casado, se você é um profissional, se você é uma profissional, nem sempre quando uma coisa ruim acontece, alguém te dá atenção, certo? Concorda comigo? E o que a gente faz? A gente para automaticamente de ter esse pensamento: se eu ficar triste ou doente ou deprimido, eu não vou ter atenção. A gente para de acontecer, né, de querer ficar triste, às vezes de forma até não objetiva, né? A gente para de querer ter essa atenção. Não.
nós continuamos repetindo o nosso padrão comportamental que foi impregnado lá desde criancinha. Então esse é um problema, beleza? Esse é um problema. Repetir o padrão comportamental de se existe um problema, se eu sou doente, ou se eu sou deprimido, ou se eu sou... E, gente, deixando bem claro, eu sei que doença tem que ser tratado, eu sei que depressão tem que ser tratada, mas vamos falar a verdade aqui. Se eu sou doente, eu preciso de cuidados. A gente continua repetindo esse padrão. Eu vou pegar um pouquinho mais forte agora. Se eu sou pobre, eu preciso de auxílio do governo. Tô pegando um pouquinho pesado agora, tá? Mas o objetivo é didático. O objetivo é didático. Ah, se eu sou pobre, eu preciso de auxílio do governo. Se eu sou mulher, eu tenho algumas desvantagens em relação à sociedade. Então eu preciso ter alguns privilégios. E não vou me aprofundar nisso, porque o objetivo não é criar polêmica. E deixando bem claro, eu acho que ninguém deve ser pobre, tá? Eu acho que, no caso da mulher, que foi um outro exemplo, ela tem que ter direitos iguais, tá? Bom, vamos fechar por aqui. O fato é, quando algo de ruim ou algo que faça nós sermos inferiores, muitas vezes em nosso pensamento, em relação à sociedade que está em volta, parece que automaticamente nós vamos ser queridos, parece que automaticamente nós vamos ter alguma atenção. Mas, racionalmente, pensando aqui comigo, você já sabe que isso nem sempre acontece. Quantas vezes você apanhou na sua vida adulta e ninguém te deu atenção? As chances são que muitas vezes. Mas o padrão comportamental não mudou. Como que muda esse padrão comportamental? Tem um livro amarelinho, esse aqui, ó, O Poder do Hábito. Esse livro aqui, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Acho que essa aqui é a pronúncia. O livro O Poder do Hábito ensina algumas coisas. É um livro muito bom, se você quer mudar esse padrão comportamental. Mas uma das coisas que ele nos ensina é que nós, seres humanos e também os animais, tá? Mas nós, seres, então vou tirar a palavra humanos. Nós, seres, primeiro observamos, depois, de tanto observar, de tanto visualizar, a gente pensa que aquilo é para ser feito, então primeiro nós observamos, segundo nós fazemos e depois de tanto fazer vira um hábito. Olha só que interessante. Primeiro observamos, depois nós fazemos e depois se torna um hábito. Beleza? Vou virar aqui para não cair. Ah, beleza, Mike, entendi. E como que eu faço então para mudar esses péssimos hábitos e ter mais tempo para investir, para estudar e para ser investidor? Então agora eu vou propor o segundo exercício. O primeiro exercício era escrever 3 coisas boas que você gostaria de fazer se você tivesse mais tempo e mais dinheiro. Se você quiser complementar esse primeiro exercício e melhorar esse processo de mudança de pensamento, de mudança de padrão comportamental, que muitas vezes faz nós pensarmos que não temos tempo, porque talvez somos desprivilegiados, você vai fazer o seguinte: você vai listar as 3 coisas boas que gostaria de fazer se tivesse tempo e dinheiro, que foi o primeiro exercício, mas você vai fazer também o seguinte: vai listar 3 motivos de gratidão que você já tem na sua vida hoje. Então vamos lá, são 2 coisas para daí a gente ir para a nossa ação, que é a ação que você vai fazer a partir da aula de hoje. Isso vai começar a mudar a sua vida, é um primeiro passo, tá? E não tem como entregar um planejamento todo aqui, mas é um primeiro passo. Então são 2 coisas. Coisa 1, listar as 3 coisas que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo e dinheiro. Esse já foi aquele primeiro exercício, tá? Que eu já falei, só estou relembrando ele aqui. Agora estamos aprofundando. Você vai também listar 3 motivos de gratidão que você tem em sua vida. Ah, Michael, eu tenho um trabalho, eu tenho emprego, tenho dinheiro no banco, eu tenho o ar que eu respiro. Você que vai decidir, tá? 3 coisas boas que aconteceram na sua vida nesse mês, para ser mais específico. Nesse mês, ou na sua vida em geral. Mas se você conseguir listar 3 coisas boas que aconteceram na sua vida nesse mês, melhor ainda para esse exercício.
Feito isso, após você listar esses 6 itens, 3 coisas boas e 3 motivos de gratidão, você vai escrever uma, não é um planejamento inteiro. Você vai escrever uma ação que você vai tomar, uma ação, algo que você vai fazer, uma tarefa. Normalmente a tarefa eu dou no final, né? Nas lives aqui, eu tô adiantando um pouquinho, tá? Então você vai listar, e essa é a tarefa. Uma ação, uma tarefa que você vai criar, você vai tomar. Para quê, Michael Lima? Para você manter esses 3 motivos de gratidão. Então você vai manter eles. E para você conquistar as coisas boas, lá que você listou no começo, que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo e mais dinheiro. Deu para entender? Estão comigo, gente? Então, por exemplo, eu falei que uma coisa boa que eu queria, que eu faço hoje, é tomar café com a minha família. Uma coisa extremamente simples. Não necessariamente tem a ver com dinheiro, porque nós estamos falando de tempo. Ah, Michael, eu listei que eu queria comprar um carrão e uma casona. Sei lá, né? Quero comprar um carro de mais de, sei lá, 100 mil reais. E quero comprar uma casa, né, de, sei lá, mais de 500 mil reais. Sei lá. Aí é você que listou, tá? Não sou eu. Não estou dizendo que você listou isso, estou dando um exemplo. Ah, é a casa e o carro. Então, qual que é uma ação que você vai tomar a partir de hoje? E lembra que eu falei de Warren Buffett lá no começo? Warren Buffett, uma vez estando junto com Bill Gates, o pai de um deles falou: escreve uma palavra que você acha que ela é muito importante em um papel. E tanto Warren Buffett como Bill Gates escreveram a palavra foco. Ó, vou escrever aqui para você, foco. Dito tudo isso, gente, se eles escreveram foco, o que nós temos que fazer? Temos que ter foco. Muito bem, eu ouvi você pensando daqui. Então é por isso que você vai listar uma ação. Se você listar 10 ações, 10 passos para ser feliz e ter mais tempo na vida. Aí você não está... aliás, você está quebrando essa regra, que não necessariamente é uma regra, mas é algo que pessoas que tiveram muito sucesso e muito dinheiro fizeram, que é ter foco. Então por isso que você vai escolher só uma ação e você vai perseguir essa ação até que essa ação aconteça. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro, tá? Vou puxar para o meu lado aqui um pouquinho. Vou fazer como é que se fala? Esqueci a palavra correta aqui. Por exemplo, a ação que eu vou fazer para eu ter mais tempo e dinheiro é me inscrever na Semana do Investidor Iniciante. Pode ser, é uma ação. A ação que eu vou fazer é entrar na próxima turma do método Começar a Investir. Pode ser, é uma ação que você vai tomar a partir de hoje. Pode ser outra coisa também, tá, gente? É você que vai decidir. Eu vou ler vários livros sobre investimentos a partir de hoje. Eu vou ganhar mais dinheiro. Pode ser também. A gente tem que sempre potencializar as nossas entradas financeiras. Michael Lima, a ação que eu vou fazer é que eu vou trabalhar mais. Estou trabalhando muito pouco e eu quero ter uma segunda fonte de renda. Ou pode ser o contrário, né? A ação que eu vou fazer, Michael Lima, é que eu vou trabalhar menos, porque eu já trabalho demais. Então é uma ação que você vai tomar e você vai perseguir até que isso aconteça, beleza? Mas, Michael, eu nunca posso mudar? Pode, porque as coisas mudam, tá? O que você pensa hoje não é com certeza o que você pensava há 10 anos atrás. Mas a princípio você vai decidir uma ação e vai seguir. Beleza, gente? Vamos para frente aqui? Espero que esses exercícios realmente... se você fizer de verdade o que eu falei para você até agora, eu procurei falar bem pausado, se você realmente fizer, realmente você vai ter uma pequena mudança na sua vida no curto prazo, mas no médio e longo prazo você vai ter uma grande mudança na sua vida. Principalmente em relação a você conseguir estudar e ter mais tempo para se tornar um investidor, para você cuidar das finanças e você ter mais... Para que serve dinheiro? Para a gente ter liberdade, ter mais tranquilidade na nossa vida. Outro ponto aqui que é muito importante. Quando nós falamos em investir, eu falei lá no começo da aula que você não precisa ser aquele investidor que tem que ficar o dia inteiro acompanhando a Bolsa de Valores. Não tem nada a ver com isso. Isso é para quem trabalha no mercado financeiro ou para quem é educador financeiro como eu. Mas
Se você é uma pessoa comum no sentido de finanças, ou seja, é alguém que não está dentro do mercado financeiro, você não precisa ficar o dia todo acompanhando o mercado financeiro. Agora tem mais um ponto, mais uma informação adicional a isso. Então você não precisa ficar o dia todo acompanhando o mercado financeiro. De fato, não precisa. Para você ter mais rentabilidade e mais segurança nos seus investimentos, você não precisa ficar o dia todo olhando o mercado financeiro. Não precisa ficar o dia todo olhando notícias de investimentos. Se você gosta, assim como eu, tudo bem, mas não precisa. Agora tem mais um ponto que é muito importante e que eu tenho que deixar claro aqui, gente. Mesmo, e nós estamos falando de tempo, mesmo que o seu tempo seja pequeno, não é para você investir para o curto prazo. Por que, Michael Lima? Se eu tenho pouco tempo, não é justamente no curto prazo que eu tenho que pensar? Negativo. Não é, eu estou dizendo não é curto prazo, tá? Investir não é curto prazo. Mas, Michael, eu tenho pouco tempo. Eu quero investir um dia, ficar rico e no outro dia parar de investir. Não é assim que funciona? Não, porque eu estou dizendo que não. Quanto menor o prazo, maior o risco. Ponto. Vou repetir essa frase. Quanto menor o seu prazo, maior o risco. Por isso que não é para pensar em investir para o curto prazo, se você tem pouco tempo para investir. Mas eu tenho pouco tempo, eu não posso só investir e ficar rico e já está tudo resolvido? Não. Eu, como educador financeiro, tenho que falar isso para você que não. Isso, para algumas pessoas é óbvio, para outras nem tanto. Investir com rentabilidade e com segurança é longo prazo. O que é longo prazo? 5 anos, por exemplo, você já começa a considerar que é longo prazo. Michael, posso investir para 2 anos? Pode investir para 2 anos, tá? É um prazo menor. Mas quando eu falo curto prazo, é principalmente aquelas pessoas que querem fazer operações, muitas vezes na bolsa de valores, e ganhar dinheiro todo dia. Investindo dessa forma, querendo ganhar dinheiro todo dia com investimentos, nessa questão de curto prazo, 95% das pessoas perdem dinheiro. Investindo para o longo prazo, da forma correta, 100% das pessoas ganham dinheiro. Olha só que diferença. De que lado que você quer estar? Eu acho que você quer pensar no seu médio e longo prazo e ter 100% de chance de ganhar muito dinheiro. Beleza? Então, para complementar aqui, gente, vamos lá. Investir, ter lucro. Aliás, vamos lá. Ter mais lucro que a poupança e com mais segurança é totalmente possível. Só que é longo prazo. Tá? Longo prazo nós estamos falando aí em 5 anos, por exemplo, ou mais, tá? Lembrando que pode investir para um prazo menor, só que a rentabilidade também vai ser menor. Beleza, gente? E você não precisa saber tudo sobre investimentos, tá? Se você ter um bom conhecimento em renda fixa, por exemplo, você já vai conseguir lucrar mais que a poupança e com mais segurança. Michael, o que é renda fixa? Existem 2 grandes mundos, o mundo da renda fixa e o mundo da renda variável. Então, quando eu falo de renda fixa, eu falo, por exemplo, em poupança, que não é investimento, porque não renderia a inflação. Eu falo de outros investimentos, por exemplo, títulos públicos, uma boa LCI, um bom CDB, e vamos parar por aqui para não ficar com essa sopa de letrinhas. Mas existe um mundo, um universo de renda fixa. Na renda fixa, quando você investe, no momento do investimento, você sabe qual que vai ser a rentabilidade aplicada naquele investimento. E na renda variável, você não tem garantia nenhuma. Ou seja, você pode investir R$100 e nunca recuperar esses R$100. Na renda fixa, você pode investir R$100, mas em uma data específica você vai recuperar os seus R$100 mais a rentabilidade. Beleza? Então o que eu estou dizendo para você é que você não precisa saber tudo sobre investimentos. Se você tiver um bom conhecimento em renda fixa, já existe a possibilidade de lucrar mais que a poupança e com mais segurança. Michael, você está falando mal da renda variável? Não, mas para investir em renda variável, que eu adoro também, mas tem que ter mais conhecimento. Bom, gente, o assunto de investimentos ele é extremamente amplo
Tô deixando bem claro para você que você não precisa saber tudo sobre renda fixa, renda variável. Não. Só sabendo os conceitos principais de economia, né, relacionado a investimentos de renda fixa, você já consegue atingir esse objetivo de lucrar mais que a poupança, com mais segurança, e isso vai te deixar com mais tempo. Beleza? Então você não precisa saber tudo. Isso que eu quero repetir aqui várias vezes, e essa repetição é didática, tá? Para que fique claro para você. Mas, Maicon, eu entendo de renda fixa um pouquinho, mas eu quero conhecer a renda variável. Eu quero saber tudo um pouco. Nem sempre o que você desconhece é melhor. Vou repetir. Adoro repetir. Hoje é a live da repetição e a live do hashtag Investir Não é Tabu. Nem sempre o que você desconhece é melhor. Sabe aquela impressão que você olha para a grama do vizinho? Você olha, aquela grama tá verdinha. Né? Você olha para outra grama do vizinho, nossa, a grama dele tá verdinha. Você olha para a sua, tá cheio de mato, cheio de ervas daninhas. Será que a grama do vizinho tá melhor? Na verdade, você não desconhece, porque você não tem a mesma visão, o mesmo campo de visão em relação à sua grama, digamos assim. Então, quando você chegar lá na grama do vizinho, né, quando você foi lá dar a volta, abrir o portão e olhar, você vai ver, nossa, mas a grama é igual à minha, muitas vezes, não é verdade? Então, você não conhecia esse fato. E a questão de você desconhecer não necessariamente é melhor. Passamos alguns exercícios, passamos alguns conceitos, algumas informações. Eu sei que algumas questões são bastante técnicas. Se você ficou com alguma dúvida, você pode rever a live, anotar. Eu acho que os exercícios, as informações que você tem até aqui, eles vão te ajudar a ter mais tempo para você conseguir se tornar um investidor de verdade. E o investidor de verdade, para quem não sabe, é aquele investidor que tem mais lucratividade que a poupança, sem jamais abrir mão da segurança. Então, um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!